Muito boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Muita paz para todos. E voltamos com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, da cidade de Limoeiro, Pernambuco. Hoje, que é dia 8 de novembro de 2021, nós estamos apresentando o programa em nova edição, o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, como acabamos de citar. E temos em mãos aqui, hoje conversaremos um pouco sobre os 4 evangelhos do Senhor Rusté. São 4 evangelhos que explicam a Bíblia, e os 4, principalmente os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma obra mediúnica que foi, na época de Allan Kardec, uma médium francesa psicografou esta obra. Nós temos aqui em mãos 2 volumes. Eis aqui o 3º volume e o 4º volume, e temos na estante mais 2, que são 4 volumes, Mateus, Marcos, Lucas e João. É uma obra dos espíritos, dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, assistido pelos apóstolos, através da mediunidade de uma senhora francesa, que Allan Kardec aprovou a obra e leu a obra e recomendou para os espíritas, aqueles que quisessem uma explicação mais detalhada do que ele próprio Kardec deu, sobre a Bíblia e principalmente os 4 evangelhos, que é o fruto desta obra. E o próprio Allan Kardec, em várias revistas espíritas, e entre elas a revista espírita que ele fundou, que escrevia Espiritismo nessa revista, em sua edição de junho de 1866, entre mais 4 ou 5 revistas, que ele repetiu esses elogios aos 4 evangelhos do Senhor Rusté. E ele diz aqui: parecer de Allan Kardec aos 4 evangelhos de Rusté, e esta obra aqui que nós apresentamos, ela sempre foi editada pela Federação Espírita Brasileira, desde o começo da federação. E apenas para esclarecer melhor, Adolfo Bezerra de Menezes, que aceitava a obra e que era uma obra de cabeceira, de estudo de cabeceira dele, ele, durante os 12 anos que ele foi o presidente, foi um dos fundadores da Federação Espírita Brasileira, que publica a obra desde a sua fundação. E Bezerra de Menezes, o espírito elevado, que já faz um século e pouco ano que está no mundo espiritual, não reencarnou ainda e está trabalhando no mundo espiritual. Quando ele foi o presidente da Federação Espírita Brasileira, ele publicou os 4 evangelhos de Rusté, esta obra, durante 12 anos. 12 anos de presidência que ele publicou esta obra na revista O Reformador, órgão oficial da Federação Espírita Brasileira, a mãe do Espiritismo aqui no Brasil. E nesta revista espírita, que também
é editada pela Federação Espírita Brasileira. Diz Allan Kardec aqui, acerca desta obra, ele diz: esta obra, os 4 evangelhos, compreende a explicação e a interpretação dos evangelhos, artigo por artigo, com a ajuda de comunicações ditadas pelos espíritos. É uma obra mediúnica, esta de Rustem. E o que foi Rustem na obra? Apenas um coordenador, que explica através de nota de rodapé, como o próprio Kardec faz no Livro dos Espíritos. Logo, a obra não é de Rustem, é dos espíritos superiores dos apóstolos e dos discípulos de Jesus daquela época, que vieram, através dessa médium, escrever e explicar em espírito e verdade a Bíblia, principalmente os 4 evangelhos. E diz aqui Allan Kardec, continuando no seu parecer, ele diz: é um trabalho considerável e que tem para os espíritas, isso aqui é muito importante, é a palavra do bom senso encarnado que era Allan Kardec, que tem a obra Os 4 Evangelhos de Rustem, tem para os espíritas o mérito de não estar sobre nenhum ponto em contradição com a doutrina ensinada em O Livro dos Espíritos, nem no Livro dos Médiuns. As partes correspondentes àquelas que tratamos em o Evangelho segundo o Espiritismo o são num sentido análogo. Ele está dizendo que os 4 Evangelhos de Rustem, que ele leu, analisou profundamente, ela não está em contradição em nenhum ponto sequer com o Livro dos Espíritos, com o Livro dos Médiuns e com o Evangelho segundo o Espiritismo, que eram as 3 obras que Allan Kardec tinha escrito naquela época. Com nenhuma delas, então, está coerente com a doutrina espírita. E diz mais Kardec, para finalizar: estas observações subordinadas à sanção do futuro não diminui nada a importância dessa obra, que é ao lado de coisas duvidosas do nosso ponto de vista, alguns pontos do Evangelho, deste Evangelho aqui, que Allan Kardec não condenou e nem absolveu, mas disse que deixaria para o futuro. Ele apenas não alcançou. Aí ele diz: delas encerra incontestavelmente boas e verdadeiras, e será consultada a obra, os 4 evangelhos, consultada proveitosamente pelos espíritas sérios. Essa declaração, voltamos a dizer, a enfatizar, é do bom senso encarnado na linguagem de Camille Flammarion, no enterro de Allan Kardec. Olhou para Allan Kardec no caixão, na hora do enterro, e disse: aqui está, no discurso que ele fez, o bom senso encarnado. Então Allan Kardec deu essa declaração, que está na revista de junho de 1866, e mais em outra revista dos anos seguintes, Allan Kardec. E Allan Kardec, quando deu essa declaração, ele não estava maluco, não, que Allan Kardec era um gênio, e ele não se apressou em nada. Ele disse que leu a obra, gostou, tirou grande proveito e disse que não está em contradição nem com o Livro dos Espíritos, nem com o Livro dos Médiuns e nem com o Evangelho segundo o Espiritismo. E recomendou, aconselhou que os espíritas sérios de todas as épocas deviam conhecer com proveito, ler, estudar com proveito os 4 evangelhos do Senhor Rustem, que não é de Rustem, voltamos a dizer, é dos espíritos dos apóstolos e dos discípulos
dos discípulos de Jesus. E nada mais que isso. E encerramos o nosso programa hoje, que é apenas um programa de reflexão que Allan Kardec, sobre os 4 evangelhos de Rustem, que Allan Kardec recomenda aos espíritas do mundo inteiro. E muita paz para todos, e até uma nova oportunidade de volta com uma nova edição do programa Encontro com o Espiritismo. E muita paz para todos.